Olá, eu sou o professor Luiz e esse vídeo aqui é para explicar para vocês da disciplina de apuração e análise de custo, como é que vocês vão fazer esse exercício do capítulo 15. Nós temos aqui uma empresa que produz dois tipos de produto, carrinho e estante de bebê, tá? Ela já deu aqui os seus custos fixos. Como é que vocês vão fazer isso? Tudo aquilo que é dado, você já vai anotando. Os custos fixos, 9.600 por semana. As despesas fixas, 4.200 por semana. Então, a cada semana ela tem isso de custo fixo e ela tem isso de despesa fixa. Os custos e as despesas variáveis estão relacionados aqui. Esse é o custo variável. Para produzir um carrinho custa 150 de material, para produzir uma estante custa 500 de material. E aqui nós temos as despesas variáveis, de comissão e frete, os valores para cada produto desse daqui. Então, isso é dado. Isso foi lá na contabilidade e pegou esses valores. No início de setembro, do mês de setembro, ela recebe duas propostas. Uma para fabricar 200 carrinhos e outra para fabricar 110 estantes. Ela já tem que o preço de venda do carrinho é 550 e o preço de venda da estante é R$ 1.400. Porém, para ela fabricar 200 carrinhos, ela leva 3 semanas. E para ela fabricar 1.110 estantes, ela leva 4 semanas. Aqui é que está o grande lance aí, a pegadinha que vocês chamam, né? Por quê? Porque o carrinho de chá, que na realidade não é carrinho de bebê, é carrinho de chá, na realidade, esse carrinho, não sei de onde eu tirei carrinho de bebê, esse carrinho, apesar de levar 3 semanas para fabricar 200 unidades, como ela vai começar a produzir outras coisas a partir de outubro, ela está, o mês de setembro, pronto para produzir alguma coisa, o custo dessa quarta semana tem que ser embutido no produto. Os custos fixos, os gastos fixos, tá? Os variáveis não, mas os gastos fixos. Consultando o gerente de produção, ele informa que só tem capacidade para aceitar um pedido, ou a estante ou o carrinho. E aí, pede-se no exercício aqui, qual é o lucro da empresa para o mês de setembro. Para você calcular o lucro da empresa do mês de setembro, você tem que montar o DRE. E para montar o DRE, é aquele DRE tradicional da contabilidade, receita, você sabe que a receita é preço de venda vezes a quantidade, você tem aqui preço de venda e quantidade, e aí depois tem os gastos fixos. Os gastos fixos você tem aqui também. Material está aqui, esses são variáveis, ou melhor, os gastos variáveis. Então, receita, quantidade vezes preço de venda, e depois você vai diminuindo os gastos variáveis, que são os custos variáveis e as despesas variáveis. E aí você vai ter o seu lucro bruto, que nesse caso é a margem de contribuição. E depois você vai colocar os variáveis, os gastos fixos. Porém, nesses gastos fixos, você tem que se juntar uma coisa. Esse carrinho, ele vai produzir em 3 semanas. Mas a última semana, ela não vai produzir. Mas tem que inserir esse custo da última semana nesse produto. Porque se na última semana ninguém vai fazer nada, mas ela tem que ter gasto fixo em cima disso daí. Esses gastos precisam entrar na formação do DRE desse valor aqui. Então vocês vão montar o DRE dessa forma simples, daquele jeito que vocês fazem sempre. Receita, preço de venda vezes a quantidade, gastos variáveis, que é material e os custos variáveis e as despesas variáveis, e depois você tem o lucro bruto e daí para baixo você tem os gastos fixos. Lembrando que o carrinho, ele vai ter uma semana a mais de gasto que tem que ser colocado, tá? Então aqui está dizendo aqui, ó, que a despesa fixa, os seus custos fixos totalizam 9.600 por semana. Na realidade, ele vai ter o custo de 4 semanas, porque a última semana, apesar de não trabalhar, tem que entrar. Pronto, você monta aí seu DRE. O lucro operacional projetado seria você montar o mesmo DRE, mas levando em consideração as 3 semanas. Simples assim. Ou seja, a estante não vai mudar nada, porque ela já está trabalhando durante 4 semanas. Então, o lucro operacional projetado
é apenas colocar essas 3 semanas aqui. A margem de contribuição unitária a gente já aprendeu, que é o ponto principal da nossa disciplina. O que é a margem de contribuição unitária? É o preço unitário de venda menos os gastos variáveis de venda. Você tem ali a margem de contribuição unitária. E a margem de contribuição total é tudo isso multiplicado pela quantidade. Ou seja, o preço de venda vezes a quantidade menos os gastos variáveis unitários vezes a quantidade. E aí você monta o seu DRE. Então aqui está explicado, tranquilo. Agora aqui é dissertativo. O que você entende por margem de contribuição? Nossa, nós já falamos 200 mil vezes. Como é que ela afeta a lucratividade? A gente viu isso daí. Como você faz para o seu produto ter uma boa margem de contribuição? A gente já falou isso em sala de aula. E ao mesmo tempo, para que você tenha um preço competitivo. Então, repare o seguinte: cada um de vocês vão ter uma visão, talvez pode ser diferente um do outro. Se o seu gerente comercial quisesse vender um produto por um preço inferior ao da tabela, mas com mais contribuição positiva, você aceitaria ou não? Em quais condições? Já falamos isso também. No vídeo anterior eu expliquei isso daí. Então, agora, mãos à obra, e qualquer dúvida coloca lá no portal ou pode me mandar a dúvida pelo Instagram, ok? Então, vamos lá e eu vou determinar uma data para vocês postarem esse trabalho, mas não deixa para fazer lá no dia que é para postar não, já começa a fazer logo agora.